A gente vai dar início à primeira fala com a Ivânia e o Inácio. Serão 30 minutos de exposição. Depois a gente passa para a seguinte. Boa noite. Eu queria agradecer especialmente a todos os seres da Caatinga, do Nordeste, aos que morreram pelo genocídio da seca, e aos que resistiram ao espírito que ainda está vivo e que me ajuda a estar aqui hoje, podendo compartilhar com cada um que veio aqui. Queria agradecer a atenção de cada um que está aqui, a sensibilidade, o carinho, de escutar o que a gente tem para compartilhar lá da Caatinga, do sertão, do Ceará. Queria agradecer em especial também a sensibilidade do Paquê, da Fabiana, de todos da Casa do Alpendre, do Coletivo Cará e de tantos outros indivíduos e coletivos que alimentaram pela sensibilidade, pelo compromisso à vida, de registrar esse documentário que a gente pôde comungar aqui e compartilhar. Bom, eu queria mais ter uma conversa que a gente pudesse sentir um pouco do que é a seca no sertão, no Nordeste do Brasil, já que também, talvez, hoje a gente possa conversar com outro olhar, com outro sentido do que é seca, porque está acontecendo aqui nesse bioma também. Eu nunca pensei de ter notícia de seca de São Paulo. E eu tenho 53 anos e passei por vários momentos de seca, e também a história de seca sempre esteve presente nas historinhas infantil, de verdade. Nas desbulhas de feijão, onde se passa, ou se passava mais forte, todos os saberes, toda troca de saberes na roda das desbulhas, se passava também as histórias de seca e de resistência naquele bioma, naqueles cantinhos de sertão. E sempre ficava muito desde criança, quando os mais velhos, que hoje teria 100 e tantos anos, contavam como assistiu à morte de tanta gente querida pela seca. E eu sempre ficava sem querer aceitar muito, mas não tinha de onde questionar. Mas sem querer aceitar muito como era que podia não poder conviver com aquele espaço tão belo que é o sertão. Como se eu quisesse que tivesse um outro jeito, uma outra explicação da seca que se mostrava, que se pregava como tão cruel. Mas aí depois, quando eu ia para a escola, eu só tinha contato com livros que mostravam o belo, o bonito, o verde do sul. E quando eu me deparava novamente com um cenário no livro do sertão, sempre foi de um chão rachado, árido, morte. Mas eu não era só aquilo. Eu também brincava com água, com rio correndo,
com notícia de fartura, quando tinha água. E eu sabia que isso era quando tinha água. Então, fui crescendo muito querendo não desacreditar nas histórias, nas rodas de troca de saberes, nas desbulhas de feijão, porque era real. Eu acreditava em cada um, que compartilhava das histórias mais longe de quem tinha morrido tanta gente de fome, como dos que estavam resistindo ali para contar aquela história. Mas eu não me conformava, que o sertão tão bom, ele podia ser tão ruim, tão cruel. E o sul era esse jardim permanente. Mas aí eu tive outras oportunidades. Aliás, eu tenho muita oportunidade boa na vida, porque eu sou muito difícil de morrer. Eu tenho sempre encontro com a vida. Então, eu encontro aqui com tanta gente que procura vida, que procura água, que procura coisa bela. E assim eu fiquei procurando, no meu imaginário, aquele livro que mostrava o sertão cruel sem água, mas eu vivia o belo dele também. E o sul com água e tal, e fiquei perseguindo em mim esse questionamento. E foi quando eu comecei a militância política. Já tinha ficado um pouco na cidade pequena para estudar, e depois eu volto para o sertão em forma de militância política. E aí é quando eu me deparo com algumas respostas, que eu sabia que o que a Dona Rosa, a Dona Maria, a minha mãe, minha avó tinham dito era verdade. Muita gente morreu de fome e muita gente resistiu. Mas eu sabia que o que eu vivia também era verdade, o lado bonito do sertão. E aí eu fui tendo mais oportunidade, de conviver com outro lado do sertão. Os que resistiam ao latifúndio. Os que morriam também de bala. E não era bala perdida, mas bala projetada, planejada. E aí, depois, quando comecei a entrar dentro do conflito e do conflito e do conflito, comecei a descobrir que o conflito surgia antes de ser pela terra, era pela água. E começava a descobrir que tinha água bem ali na propriedade. Mas água aprisionada pela cerca. E com amparo, com aparato do Estado, da polícia. Eu vivi em muitas comunidades no sertão central do Ceará, onde morreu muita gente em conflito de terra, e que primeiro ponto do conflito foi a água. Comunidades que tinham agricultoras e agricultores, que criaram seus filhos, trabalharam a vida toda naquele latifúndio, naquela fazenda. E quando começava a questionar a distribuição da sua renda, que era meia, a primeira coisa que se prendia, que se cortava, era a água. Era cerca com cadeado. E o Estado mandava lá a polícia para fazer cumprir. Aí eu comecei a entender e comecei a perceber outras coisas que depois eu fui vivendo já vendo de outras formas. Como o estado do Ceará tem água. Como em fazendas, em latifúndios de grandes empresários, mesmo com a seca, há o privilégio da água, há a prisão da água e há a garantia pelo Estado. Quantas comunidades que construíram reservatórios com o programa do governo, com dinheiro público, que dizia que era para amenizar o sofrimento dos irmãozinhos sertanejos,
E isso era pago com a vida, trabalhando, cavando açudes grandes, cavando no picarete, num chão duro como pedra. E depois de terminado, os agricultores tinham que ir embora e aquele reservatório ficava para próximo inverno bom para o latifúndio. E os agricultores continuavam sem terra e sem água. Então, eu penso um agravante maior agora. Nós temos vários, talvez mais, que ficam... que está mais na cara da gente. Assim. O capitalismo, eu costumo acreditar que ele fica esperando, assim, olhando qualquer expressão natural para tirar lucro dela, de tudo. Assim como ele fez com a água, com a terra, com as sementes. E para mim as sementes e a água está muito ligada na nossa resistência. Todas as duas, para mim, guardam a memória viva. É movimento vivo. E aprisionar, patentear, ou fazer qualquer comércio, qualquer bodega que a gente chama disso aí, para mim, é a pancada maior do capitalismo. Porque com os transgênicos, para mim, a nossa resistência ela está conjuntamente. Porque com os transgênicos, se as sementes não vão ser reproduzidas naturalmente, e elas vão sendo exterminadas, uma semente tem um poder. Tanto a crioula como a transgênica, a crioula tem um poder de multiplicação que ninguém consegue deter quando ela se solta. Ela vai longe. Também como a transgênica. Obrigada. Assim também como os transgênicos. Então, com a desertificação dos transgênicos, para mim não haverá água. E a proposta do capitalismo é essa. É tudo prender, deixar escasso para ficar mais caro. Eu queria compartilhar o meu tempo com o companheiro Inácio, que também pode ajudar muito a gente refletir a história da seca. Inclusive, ele fez um cordel, uma pesquisa que vai denunciando 500 anos de seca. E gostaria de compartilhar com ele. Obrigada. Boa noite. Oi? Bom, certo. Gente, é uma alegria, né, a gente estar aqui diante de todos vocês. Somos parte, né? Como cada um de nós é um membro, é uma célula. Eu agradeço a todos de estarmos aqui, ao Coletivo Cará por inteiro, a ação que foi feita, o tabu, a quebra do tabu da diferença, ou da diferença de gênero, né, que aconteceu ali, que ainda hoje isso ressoa muito bem. Né? Eu digo que me considero em casa ao estar aqui com vocês. É sinal que a gente vai levar um movimento à frente e realmente a gente vai globalizar esse movimento. Né? O movimento pela vida, o movimento pela água, pela terra, pelas sementes. A gente está juntos. Assim como vocês atravessam uma crise, a nossa crise começou agora em 1500. Né? Eu diria assim, a indústria da seca, ela começa com a indústria da cana, com a invasão mesmo do capitalismo, que já era a invasão do capitalismo europeu sobre essas terras.
E a primeira coisa que eles vão se apropriando do que vem, claro, são as florestas, como todos nós sabemos que aprendemos desde o primário. Quando aquilo é minado, que se instala o gado e a cana, e depois eles entram em conflito, depois vem a segunda apropriação, a da água. Pois são através dos rios, ali já inicia o hidronegócio. Quando vem um decreto da coroa dizendo que não é mais possível convivência de cana e gado, a pressão dos canaviais, para que os gados se adentrem, para que o gado, né, a pecuária se adentre 60 quilômetros, 10 léguas do litoral, da beira-mar, daí começa o sofrimento das populações que viviam nos sertões. Começa o adentramento e eles vão se apropriando exatamente dos rios. Aquelas populações que viviam no sertão, elas viviam o movimento das águas. Elas eram migrantes, como as águas eram migrantes, eram nômades, como as águas eram nômades também. E elas tinham a liberdade. Quando choviam, que elas estavam nas partes altas, elas desfrutavam do que a natureza lhes dava. E quando ia escoando, chegava o momento de estiagem, podia ser 6 meses, podia ser 1 ano, podia ser 2, podia ser 3, elas não sofriam grandes impactos. Porque elas tinham uma floresta intacta. E elas desciam para as partes baixas, para os rios, elas iam andando, acompanhando, e elas tinham esse movimento como o movimento das marés. Né? Então, elas iam, elas voltavam. Quando chovia, novamente voltavam. E mantinham esse fluxo. E tinham a liberdade disso. Mas, na medida que são adotados os caminhos e a pecuária começa a se instalar nas beiras dos rios, nos vales, nas terras férteis, o que restou para essa população? A morte. Então, se vocês verem o cara que fala, né, Joaquim Alves, fala sobre a história das secas, ele diz que 1559 foi o primeiro sintoma disso. 5.000 índios se deslocam e se prostram diante dos brancos para pedir socorro. Né? Água, comida, o desespero. E desde aí, desde então, o nordestino sofre. E a apropriação vai se dando, as sesmarias, o latifúndio. É tanto que aí a seca começa a ser percebida. A seca não existia, as pessoas não entendiam de seca. Não existia seca. Era natural. O momento de seca, de estiagem, é a cura, é saúde, o sol é saúde. Não era doença, não era morte. E depois passa a ser morte porque é apropriada, né, pelo capital que vem. Já se inicia o capitalismo aqui no Brasil em 1500. Né? Nós temos 500 e alguma coisa de capitalismo. Tanto que chega aquela década de 1850, 1860, 70, 80 e tal, sei lá, que o imperador diz que tem que vender, nem que venda o ouro da coroa, mas ele resolveria o problema da seca. E já está de olho no Rio São Francisco desde aquela época, né? Seria a solução. Mas não eram os pequenos, eram os grandes, era a pressão da pecuária que já estava lá dentro, que já necessitava de medidas. Né? Porque, em grande parte, a disputa também das boas terras e das águas já era grande. E começa essa política, a política da açudagem. E são os grandes açudes. Mas isso vai demorar, isso já vem lá para o início do século XIX, século XX, aliás, né? Que começam as medidas. Mas até aí, muitas mortes, muitas coisas, muitos descasos para os pequenos, né? Os grandes sempre favorecidos pela posição que assumiam dentro das ocupações da terra, né? Dos latifúndios. Mesmo assim, no Ceará, na década de 1800 e pouco, chegou a ser
exterminado mesmo assim pela estiagem todo o gado, né? Tem um folhetim de cordel que eu trabalhei, passei um tempo pesquisando isso, fiz em literatura de cordel. Todas as secas contabilizadas desde 1500. Aliás, a primeira registrada em 1559. Né? A política da açudagem, aí são os grandes reservatórios. Os grandes açudes começam por aí. Mesmo assim, eles não dão conta. Depois vem os programas de emergência. Os movimentos começam também a aumentar a pressão sobre o governo. Né? Quer dizer, o Estado, claro, na medida que ele foi se industrializando, o capitalismo ele foi se modernizando, aumentando mais o seu poder, seu desenvolvimento, seu avanço das técnicas, das tecnologias, a indústria cada vez mais avançada e importada para cá, ela também necessitava dessa desse reserva de mão de obra. Nunca teve interesse, claro, de resolver os problemas sociais. Atendia a não ser que fosse para resolver os problemas dos latifúndios. Aí foi um segundo plano, o segundo momento, a segunda fase da pequena sudagem. E essa pequena sudagem foi feita sem nem uma ação de regularização fundiária ou de reforma agrária, nem nada. Foi feita só nas propriedades dos grandes, né? Do grande latifúndio. São os açudes sonrisais, né? Muitos açudes que eram feitos para a população, eram açudes que só levantavam a terra em cima cortando um riacho, represando um riacho, e quando vinha as chuvas, eles iam embora também. Né? Mas muitos açudes bons, foram feitos com financiamento do Estado, e depois anistiado, os fazendeiros faziam, usavam a mão de obra do povo, desse grande exército de reserva, de famintos, pelo sertão, e depois eles se lucravam, e como a Ivânia estava dizendo aí, depois eles colocavam o cadeado lá no portão, e a população ia perecer à sede. Quando muito, até por ações mesmo, ações populares, abria o cadeado e deixava tirar pura e simplesmente aquela água para beber. Né? Nós mesmo conseguimos uma vez ganhar uma ação nesse sentido. 20 dias, uma cidade de Acará passou sem água e a população teve que entrar com a ação. Aí foi dado um ganho de causa para se tirar, para a gente pelo menos tirar a água para beber. Quem podia, cozinhava com água mineral. E quem não podia, passava dias e dias sem botar a panela no fogo, porque não tinha água. Né? Quer dizer, é uma realidade. Quer dizer, as soluções que são apresentadas nunca foram soluções desejadas nem reivindicadas pelos movimentos sociais. São soluções que vêm de cima para baixo, que são impostas pela indústria do cimento, pelas grandes construtoras, esses que pressionam e que forçam o Estado a tomar medidas que nunca vão melhorar em absolutamente nada a vida da população. Nem aqui e nem lá. Né? São situações, não há interesse. A solução, ela será tomada, eu acho que ela está nas nossas mãos. Não vai estar nem em estatização dos sistemas, não vai estar em privatização. E o controle social eles não vão dar. Entende? Porque é um recurso, é uma fonte inesgotável de lucro, principalmente nessa crise provocada. É uma crise provocada. Água nós temos em todos os lugares. Mas eles têm que confundir mesmo a nossa cabeça. É a ideologia mesmo da dominação. Eles têm que
quer dizer que nós necessitamos de a quantidade X d'água, entende? Para viver. E então esse consumismo e o padrão de consumo que nós vamos assumindo é que nos escraviza com relação à questão da água. Entende? Mas a solução, ela existe. Soluções fáceis. Se nós discutirmos, sentarmos para discutirmos em grupos, nós, os atingidos pelo capital, nós vamos encontrar soluções para a água. Entende? E para a terra também. Né? Quer dizer, o agronegócio, ou o capitalismo, ele diz que é dominar o mundo, né? Domine a terra e as sementes. Hoje, como nós também acrescentamos em nossa busca a água, eles também, claro, têm a água também como um ponto nevrálgico de dominação e de garantia, porque outros recursos naturais estão escassos, a água está escassa. Então, eles têm que pegar, lançar a mão naquilo que é primordial, que é necessário, que é básico para a vida, tudo que for básico para a vida. Né? Então, eu acho que é um movimento nosso pela libertação e pela busca das soluções. Eu acho que a gente tem que criar movimentos para isso. E discutir as soluções e nós mesmos construir a solução. Nos escutarmos. Não adianta aqui a gente dar sugestão para eles. Entende? As sugestões eu acho que nós temos que colher entre nós e partir para executá-las. Acho que é uma questão de prática. E nós, claro, não vamos fazer isso enquanto a gente abrir a torneira e cair um pouquinho d'água. Ah, está tranquilo. Né? Dá. Mas sabe quando a gente se vê sem chão e sem água? Né? Então é que a gente vai se dar conta que pode ser tarde. Né? A gente aprende também com essa situação. Na medida que a gente vai vendo as propostas que vão sendo dadas, que a gente vai aprendendo com o comportamento assim, da natureza, a condição, as surpresas que nós vamos tendo. Nunca eu imaginei que São Paulo passasse por crise de água. Nunca. Até pela natureza do seu solo, que é diferente. Nosso problema tem um problema de solo, que na medida que se aproveita, se apropria de parte onde está o reduto da nossa água, nós vamos ficar em desespero lá. Aqui, o sudeste, sul, as regiões têm um solo profundo, um solo poroso, que armazena água. Muita água, tem muita água armazenada. Vai estar apropriada, está poluída, e a gente tem que buscar soluções e processos para processar a libertação da água, seja purificação, seja apropriação da terra. Eu acho que o novo movimento, os movimentos que surgiram ultimamente, são movimentos que se entregaram ao produtivismo e esqueceram de construir a autonomia. Entende? Os movimentos, eles esqueceram dessa coisa, se aliaram, deram trégua e passaram a ter como parceiro, entende? O governo e o capital. Porque a gente não pode ceder nunca a esses. Nós temos, eu acho, que buscar a nossa própria solução. Né? Como está dizendo aqui, temos um solo que ele é rico, ele armazena, ele é esponjoso, ele tem água. O Nordeste é um solo muito raso. Um solo em que a pedra, que a rochosa, a argila, está muito, muito em cima. Nós temos 50 centímetros, no máximo 1 metro de solo. É tanto se aquele solo começar, se o agronegócio chegar lá e começar a passar tratores e tudo, em pouco tempo vai embora todo. Entende? Não serve para nada. Então, esse solo ele não acumula água. Então, a água faz enxurrada, passa nos rios, e nossos rios são secos. E eu sempre vi os rios passando aqui
pelo interior do Sudeste, do Sul, a gente pedalando, eu e a Ivânia, a gente viu quantos rios que são permanentes, né? Enquanto os nossos não são permanentes. Eles vão embora rápido. E a gente vem desenvolvendo um estudo nesse sentido para buscar, para dar uma resposta de como realizar a perenização até dos rios sem transposição. Essa história da transposição como solução para a questão da seca lá no Nordeste é uma mentira muito grande, né? É uma história, como o pessoal diz, né? História para boi dormir, né? Então ela não vai ter. Então a gente vem desenvolvendo umas. Faltam 5, 10? Tá bom. Então dá tempo de falar, né, de coisa aqui. Tá bom. Então eu vou direto logo ao assunto assim, da proposta que a gente está desenvolvendo, que é o que nós chamamos de artiquífero, né? Quer dizer, seria um mini aquífero artificial, ou dar início a um processo. As nossas matas também eram gigantescas, né? Eram árvores que se adentravam no chão, quebrava rochas, como a aroeira, o angico, o pau-branco, pau-ferro, e tantas outras assim de grande poder, muito densa, muito dura. Quando chama pau-ferro, é porque realmente faz jus né, ao nome. Então ela se adentra no solo e ela vai abrindo aquelas rochas e vai penetrando água por dentro e vai alimentando e vai. Então tinha os chamados olhos d'água, muitos olhos d'água. Mas a forma de produção, o modo de produção, ou a agricultura predatória, foi aos poucos acabando com tudo isso, né? As queimadas intensas, o algodão e muitas outras formas de monoculturas, elas foram minando essas árvores e hoje nós temos uma árvore pequena, rasteira, né? Arbustos, que não penetram muito, não tem muita força. Ainda temos tentando recuperar que a nossa sorte é a jurema, que ela se adentra, né? Como ela sobe, tanto que sobe para cima, ela desce também para baixo, sai fertilizando o solo, né? Abrindo, depositando açúcares, né? Possibilitando novamente a proliferação de micro-organismos e adubando a terra. Então, e só para dizer que a nossa proposta é tentar restabelecer isso. Essa questão da perenização sem a transposição na beira de riachos, né? Pegando as águas, queda d'águas, a gente pensa de realizar, de fazer cisternas, que é chamado artiquífero ou sistema cisterrâneo. Fazer cisternas e encher com areia. Algumas areias que são tiradas dos açudes que foram assoreados. Muitos açudes, às vezes, que secam durante a seca, e tem deles com 2 metros ou mais de assoreamento. Isso consequência da agricultura que é desenvolvida no seu redor. A argila vai embora com a água, ficando aquela parte granulada do solo que vai se acumulando, que nós podemos chamar de areia, né? Então, aquela areia, ela acumula água. Se a gente pega esses buracos que a gente pensa de fazer assim, 3 metros, são estudos, são modelos que a gente vem fazendo para propor, né, a política da açudagem. Que essa faliu, né? Tanta tentativa assim, desde a grande açudagem aos açudes de pequeno porte, mas que mostrou esses anos de seca a sua completa inoperância, né? Então a gente quer fazer, digamos, pega 1 hectare de terra e cava 50 buracos. Pega aquela terra dos açudes, coloca dentro para a água não mais ir direto, né? Ela ir fazendo paragem, né? Estacionando, penetrando 3 metros de chão adentro,
né? E dali você vai plantar as árvores que tinham já ali, naquelas faixas intermediárias entre um buraco e outro. E a gente acredita, claro, elas vão beber a água daqueles buracos que vão ficar, né? Durante 3, 4, 5 meses que chove, a água não vai descer toda, totalmente. Então, ela vai parando naqueles buracos que são feitos com areia. A gente vai criar um solo esponjoso, um solo poroso, para ela ir se restabelecendo, né? Quer dizer, se a gente vai fazendo em vários lugares, depois o excesso daquilo vai cair no riacho, porque ela vai se demorando por ali, o resto do ano vai ser para ela ir escoando, né? E se faz em vários pontos. A gente acredita que essa é uma das maneiras. Que existem muitas outras que são feitas por aí por pessoas em que o poder público nunca consultou as pessoas, as comunidades locais. O que fazer aqui? Geralmente, quando vem uma medida, ela vem de cima para baixo. Olha, vamos fazer um poço aqui para vocês. Um poço que é cavado, muita gente diz, vamos cavar poço, é a solução. Tá, certo, água é solução. Mas os poços que são cavados, todo o nosso solo, o subsolo, ele é muito salobro, salinizado, tem uma quantidade muito significativa de sal, então aquela água não serve para beber. Aí vem um dessalinizador que dessaliniza, mas com uma potência muito pequena e que não cobre a necessidade das comunidades. E ainda por cima é jogada aquela outra parte de sal sobre o solo que sai, né, danificando tudo. Quer dizer, são soluções que aí vai fazer mais açudes. Espelhos d'água nós temos muito, mas estão hoje sem... Você não pode se ver neles porque eles não estão mais espelhando, né? Você só tem agora o solo rachado e mostrando as terras, eles aterrados praticamente, né? Do assoreamento. Então é praticamente isso. E a gente só quer dizer a vocês que convidar a todos vocês para a gente criar um movimento de ação já pela vida a partir do resgate da água, da terra e das sementes, né? Logo a gente vai estar, talvez, divulgando esse projeto, estaremos, talvez, fazendo um modelo, né? E eu acho que vai ser partilhado com todos, né? Posteriormente. A gente encerra por aqui.